Hoje nós temos a alegria de receber um convidado super especial no nosso podcast. Seja bem-vindo, Dr. Júlio Konkowski. É assim que se Isso, fala? acertou perfeitamente. Ele é um advogado especialista na Lei Maria da Penha. Também é um CEO, fundador do grupo KWS. É a maior banca de advogados do Brasil, especialista na defesa da Lei Maria da Penha. Então eu gostaria que o doutor contasse um pouquinho para nós como que surgiu essa vontade de defender a Lei Maria da Penha, porque para quem não sabe, o doutor, ele defende a Lei Maria da Penha, mas para homens. Então eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho como que ele começou essa vontade de defender a Lei Maria da Penha, mas para homens. Então ele vai contar um pouquinho para nós, para a gente começar o nosso bate-papo, para vocês entenderem um pouquinho. Olá, doutora Adriana, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer aqui a todos que nos assistem, muito obrigado aí pela recepção. E vamos lá bater esse papo gostoso aí sobre a Lei Maria da Penha, né? Falando um pouco sobre a minha trajetória, rapidamente. Eu sou advogado há quase 20 anos e há 16 anos a gente atua nessa área da Lei Maria da Penha, né? Especificamente na defesa do homem. Mas não veio essa questão, um apreço pela defesa do homem, não nasceu dessa forma, né? Nasceu de uma forma esporádica, nós fomos nos aperfeiçoando, fomos ganhando nome no mercado e depois eu amadureci essa ideia para que o escritório se tornasse uma referência e com uma especialidade. Procurei trazer para o mercado algo que tinha uma carência, né? Sair daquele campo do generalista para trazer algo muito específico, muito detalhado. Então nós optamos pela defesa do homem não porque a mulher não tenha direito. Eu acho que é importante fazer esse Eu acho que esclarecimento. vamos frisar bem nesse detalhe, porque eu mesma, eu não sabia que existia, sim, um escritório especializado, porque é difícil na Lei Maria da Penha para homens, porque eu mesma, que sou advogada também há anos, não sabia. Por isso que o doutor Júlio, ele está frisando bem, não é que nós somos contra, não Sem é dúvida, isso. sem dúvida. Acho que o objetivo é sempre, a Lei Maria da Penha, proteger as mulheres. Nós queremos sempre proteção, Sim, é a né? proteção. E o nosso objetivo, por que defesa do homem? Porque a mulher, Adriana, ela já conta com uma rede de proteção muito ampla e eficiente. Nós temos as defensorias públicas, o Ministério Público, o próprio Judiciário, o protocolo de gênero também, que foi instituído pelo CNJ. Também tem os tratados internacionais de Belém do Pará e Sim, outros também, né? sim, são muitos tratados. Então, a mulher ela conta com essa rede de proteção e para ela solicitar medidas protetivas, até é interessante que ela não precisa de capacidade postulatória, não precisa nem do advogado para isso. Ela já tem a capacidade postulatória automática derivada da própria lei que autoriza ela a solicitar medidas protetivas independente de defensoria ou do Ministério Público ou do advogado. Então sobra para quem a carga das restrições? Para o homem. O homem que recebe as restrições. O homem que recebe a acusação. E para o homem é muito difícil ele se defender. E aqui eu coloco tanto o homem culpado, Adriana, como o homem inocente, porque nós temos muitos homens inocentes também. Né? Eu te faço uma ressalva agora. Eu concordo com o doutor nessa parte, porque tem muitos homens inocentes. Porque, às vezes, numa briga ali calorosa, uma briga de casal mesmo, aí a mulher fala simplesmente: eu vou te denunciar. E denuncia. E às vezes chega numa delegacia, o doutor que me corrija, que ele é especialista, ela fala: vou fazer uma denúncia, briguei. Às vezes os dois ali estão brigando, ela brigaram, se arranhou ali na parede, um exemplo. E aí ela já fala que foi uma agressão. E, para a Lei Maria da Penha, qualquer, não importa se é leve ou não, pronto, já teve agressão. E, chegando lá, ele já vai para medida protetiva, automática. O doutor acabou de falar. Pergunta se ela vai querer fazer. Ela fala que sim, já vai automático. É isso, doutor? Exatamente. Então, e muitas vezes ela faz essa notícia criminal no calor do momento Sim. e depois ela não sabe, não informaram a ela quais as implicações que isso vai gerar. Então, às vezes, eles reatam um relacionamento e como que fica essa situação? Às vezes, eu entendo que falta um pouco da justiça restaurativa nesses casos. Quando há, é óbvio que nós não estamos aqui defendendo a impunidade, não é? Nem é jamais isso. Não, não. Mas me parece que há outras formas da gente resolver o conflito. Não precisamos sempre do direito penal para resolver um conflito que poderia ser resolvido com uma conciliação, uma obrigação desse homem de frequentar um curso de conscientização, não é? Eu acho que Sim. a pena ela é estigmatizante, né? Doutor, será que então a Lei Maria da Penha não está sendo usada de forma errada? Será que
as mulheres, vamos dizer assim, elas não estão usando a Lei Maria da Penha de forma errada? Tipo, tudo, ela aproveita e fala, qualquer briga de casal, Lei Maria da Penha? Eu penso que sim, né? Não são Também. todos os casos, obviamente, mas penso que a minoria desses casos tem essa concepção, mas a minoria de casos, a minoria que vale a milhares de pessoas, não é? Então, eu entendo que falta aqui uma educação tanto para o homem quanto para as mulheres. O homem ainda está muito arraigado no machismo. Eu sempre pego emprestado uma frase do Rodrigo da Cunha, que é um professor, e ele fala uma coisa que é interessante. Nós, homens, somos machistas em desconstrução. Eu me incluo nisso. Porque nós viemos herdando conceitos machistas lá dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente acaba nem sabendo o que é um conceito machista, não é? Então nós estamos aprendendo, faz parte. E eu vejo que falta essa transição, essa educação, não só para o homem, eu acho que nós estamos no caminho certo, mas para a mulher. Eu acho que para ambos, eu concordo com o doutor. Então, por isso que nós estamos aqui, eu e o doutor Júlio, para tentar passar um pouquinho disso, que nós estamos neste bate-papo, para tentar esclarecer um pouco sobre a Lei Maria da Penha, para tentar desmistificar, né, isso daí um pouco, para que não leve tanto assim ao pé da letra. Uma briguinha de casal, já corre para a delegacia e vamos, Lei Maria da Penha. Será que a gente vamos conseguir colocar na cabeça? Porque existem casos que são graves, que às vezes a mulher fala uma, fala duas e na terceira já não deu mais tempo. Existem casos gravíssimos, sim. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando daqueles briguinhas de casal mesmo. Não é, doutor? São discussões que ali não precisa ter intervenção do direito penal. Direito. Eu acho que a gente pode ter funis, né? Para que a gente consiga não levar casos desnecessários para dentro da justiça, porque temos criando outro problema. Nós não temos recursos financeiros suficientes, nem contingente, para trabalhar em todas as situações. Então, se você afoga o sistema com questões mais periféricas, você está deixando de usar um recurso público e um contingente em investigações mais sérias e mais importantes. Então, nós temos que criar um funil e trazer um tratamento mais restaurativo para questões mais amenas, né? E não deixar impune, mas trazer um tratamento menos rigoroso, trazer o direito penal, né? Matar mosca com bala de canhão não dá, né? Mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É o meu ponto de vista. Eu não sei se é o ponto de vista do doutor, mas é o meu ponto de vista, é o que está acontecendo. Por isso que eles estão puxando. Falei, peraí, tudo estão levando, então acho que eles estão afunilando, porque é o que está acontecendo. O meu ponto de vista é esse. Então, eu gostaria, assim, que o doutor explicasse, então, o que seria uma medida protetiva quando chega lá? Porque acho que a maioria dos homens, eles não estão nem sabendo o que está acontecendo, o que seria isso, porque eles são leigos, eles não sabem. Ah, ela foi lá, fez a denúncia, eles não sabem nem como reagir, não sabem o que fazer. Então, ficam perdidos, porque falou, e agora? O que eu faço? O que aconteceu? Porque, na verdade, foi uma briguinha de casal, ela foi lá, fez a denúncia, eu não sei como agir, e agora? O que eu faço? Sim, a medida protetiva, ela não visa condenar, né, e nem absolver o homem. Se bem que, obviamente, a protetiva ela traz um problema de estigma, né? Seria uma pena social para o homem. Mas, juridicamente, o homem não pode ser condenado nem absolvido. As protetivas são fundadas no risco, né? Então, a mulher que ela se sente em risco, ela se sente, não precisa estar. Aí vem a declaração dela. Ela solicita essas protetivas e aí vem protetivas de afastamento do lar, Adriana. Seríssimo. O homem vai dormir debaixo da ponte, vai dormir dentro do carro. E às vezes foi só uma briguinha. Exatamente, por base no desejo. No desejo. Não é? Nós temos também as mais comuns, né? Proibição de contato, de aproximação. Problema, Adriana, quando tem criança envolvida. Não é? E aí, então, olha só como fica a situação. Tem muitos juízes, muitos autores que falam o seguinte, mas a protetiva não interfere na visita. Mas quem fala isso não vive a Lei Maria da Penha. Vive num gabinete sem conhecimento da realidade como ela é. Como? Veja só a situação. A genitora pede medidas protetivas e tem a guarda de fato dos filhos menores com ela, residindo no lar de referência materna. Sim. Tem medidas protetivas contra o companheiro. Que não pode tantos metros. Não pode 300 metros. Aí me fala uma coisa, como que você vai se aproximar da criança se não se aproximar indiretamente da genitora? E como agora explicar para essas pessoas que falam que isso não interfere? Que mundo que essas pessoas estão vivendo, Adriana? Eu tenho um caso assim parecido no escritório, porque eu fiquei pensando,
Eu tentei explicar para o juiz isso e ele não conseguia entender. Como que entrega a criança? Aí você tem um problema. Você acaba criando uma responsabilidade para terceiros que não tem nada a ver com a discussão. É o pai idoso, é a mãe doente, que vai ter que fazer o quê? Intermediar a relação. Você está obrigando os idosos a serem obrigados a educar, intermediar questões que não é da responsabilidade deles. Não é? Então nós temos que ter... Eu na minha avaliação, Adriana, observando isso, você sabe o que eu penso? Já que a mulher vai se beneficiar da protetiva e que é um instrumento de proteção, ok. Mas se tiver filhos, é obrigação da mulher indicar quem vai intermediar. Porque às vezes o homem está fora do seu local onde tem família, ele não tem família. E quem vai fazer isso? Ele está sozinho. Não tem. Então, eu tenho um cliente que ele é estrangeiro, está no Brasil sem família. A família que ele tinha era com a companheira que tem medidas protetivas. Ele tem um filho. Então, a família da genitora não está ajudando, obviamente, que não vai querer ajudar. Porque fica a favor dela. E aí, nós temos um problema de alienação parental institucional. Porque o próprio sistema, ele retrofomenta esse tipo de conduta de alienação. Porque ela está com o escudo na protetiva, ele não pode se aproximar do filho, porque vai se aproximar dela, e ele fica castrado. Então, isso acaba refletindo. Outro ponto. Você obriga a litigiosidade. Sim. O que nós aprendemos na faculdade, em todo o sistema? Políticas públicas, olha, vamos fazer conciliação, vamos evitar a judicialização. Poxa, mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que acontece. Não é isso que tá acontecendo. Você dá protetiva com Eles uma dão mão, automático. e você obriga a litigiosidade, gasto público, porque ele vai ter que mover uma ação na vara da família. Agora, outra coisa, doutor. Se você pega e passa isso pro juiz, ele levanta as mãos. Tipo, se vira. Um outro exemplo. Tem lá um menor. Aí vai ter uma festinha na escola. Tem a medida protetiva de tantos metros. Como que o pai e a mãe ficam ali dentro? Não tem como. Mas assim... Exatamente. Sabe o que é curioso, Adriana? A pessoa tem 30, 40, 50 anos. O homem. Nunca passou na frente de uma delegacia, nem multa de trânsito tem. Por que, Adriana, a palavra da suposta vítima vale mais do que a reputação ilibada da história de uma pessoa? Não pode. Nós temos que ter mais responsabilidade na concessão dessas protetivas. Nós não podemos, nós temos que transformar as protetivas no risco real e não no desejo. Hoje é o desejo. É o desejo que predomina. Hoje se a mulher fala, eu vi o ET, dá uma protetiva pra ela. É isso que está acontecendo. Hoje, infelizmente, é o desejo. Eu tenho desejo de acabar com a vida do meu ex ou do meu atual. Eu vou lá e eu consigo. É o desejo. Nós estamos colocando em pauta é o desejo. E nada é tão ruim que não possa piorar, Adriana. Se já tá ruim desse jeito, está no Supremo um caso em que as medidas protetivas estão sendo analisadas para serem estendidas para aqueles casos fora do âmbito doméstico e familiar de coabitação. Qualquer mulher poderá pedir medidas protetivas, mesmo aquelas em que o homem nunca viu na vida. A vizinha, uma pessoa que está dentro do ônibus, ou seja, está em tramitação, está em decisão, que pode... O seu desafeto. Pode acontecer. Então veja, olha onde que a gente pode levar essas restrições, desvirtuando a finalidade para a qual elas foram criadas, não é? Sim. Elas foram criadas para uma situação de familiar, de coabitação, não é? Agora estamos querendo ampliar isso para outras situações que fogem completamente da finalidade da história da Lei Maria da Penha. Eu não gosto de um vizinho, eu vou entrar com uma medida protetiva contra ele. É um exemplo. Olha aqui, houve uma discussão, eu vou aplicar a Maria da Penha. É isso que nós estamos tentando falar, então, para vocês que entendam melhor, né? Então, assim, tudo que é fácil de ser obtido tende a ser abusado. Adriana, quando a pessoa vai no INSS pedir benefício previdenciário, o INSS pede um monte de camadas, coloca um monte de burocracias. Sim. Ora, por que não faz isso com a medida protetiva? Por que tem tá que tudo dar... certinho e não consegue. Então, assim, eu vejo que há uma facilidade muito grande, e o homem é tratado na Lei Maria da Penha, Adriana, como um lixo. Um lixo. Por quê? Primeiro ponto, na Lei Maria da Penha, primeiro que nós não estamos falando se ele é culpado ou inocente. Não. Simples alegação da suposta vítima tá dizendo o seguinte, que o agressor, o homem já é classificado como um agressor. Ele já é julgado. Imagina. Então, assim, quando você entra, e essa expressão homem, ele é tratado como agressor, na decisão judicial, uma medida protetiva, intime-se o agressor,
O que que o homem, quando é afetado, o homem de bem, olha e fala assim, mas a juíza nem me ouviu e tá me chamando de agressor. Ele já cria o rótulo desse homem de agressor. Adriana, não existe na Lei Maria da Penha um recurso previsto contra a decisão que mantém protetivas vigorando. Então, o homem foi tratado, foi escanteado na Lei Maria da Penha. E eu, como nós estávamos falando, nós somos a favor da Lei Maria da Penha, né? Sim. Nós não somos opositores. Não, nós somos a favor. Nós somos críticos, né, Somos Adriana? críticos. Eu sou bem crítica como o doutor Exato. também. Porque deve ser analisada com cautela. Então, nós estamos falando de alguns pontos que nós não concordamos. Nós somos a favor, mas alguns pontos nós não Precisa concordamos. mudar, não é, Adriana? Precisa mudar, Exato. precisa mudar. Porque, assim, tem muitos casos, eu acho que tem muitos homens que são leigos. Porque uma mulher vai lá, ela faz uma denúncia na delegacia da Lei Maria da Penha, eles não sabem o que fazer. O que que eles devem fazer? A maioria não sabe o que fazer. O que que eles devem fazer? Porque ele fala, e agora? Vou, me defendo, não me defendo? Sim. O que que eu faço? Esse é um ponto crucial também. Esse é um ponto importante aqui, para aproveitar o gancho. Sim. O homem que é intimado significa que o juiz analisou a versão da suposta vítima e acreditou nela, tanto é que aplicou as restrições. Quando o homem recebe essa intimação, ele precisa se defender. É principiológico, é inato do homem, de uma pessoa que se declara inocente, se defender, apresentar sua versão sobre os fatos. Aquela pessoa que cala, ele transmite para a sociedade, transmite para os parentes que ele está errado. Então é importante a gente apresentar a defesa, apresentar as alegações de que ele nunca representou risco para essa vítima. Então é importante constituir alguém especialista e apresentar a defesa. Porque isso é muito importante. Muitos casos, eu já tive muitos casos que me procurou e falou assim, não, mas eu não vou apresentar a defesa, eu não vou constituir advogado porque eu não fiz nada. Eu acho que isso é um erro. E o doutor está acabando de confirmar. Já chegou vários casos até mim, porque a Lei Maria da Penha, que teve a denúncia, teve tudo, ele falou, não, eu não vou apresentar a defesa, não vou porque eu não fiz nada. O doutor está acabando de confirmar. É um erro. Sem dúvida. Eu penso assim que toda a nossa vida é pautada na coerência, né, Adriana? Sim. Então, se você recebe uma restrição e você se autodeclarar inocente, não adianta você ficar revoltado com o juiz. Existem os caminhos democráticos e recursais para você questionar aquilo. Agora, eu falo o seguinte, até nessa proposta, a defesa como um ato histórico, um registro histórico, porque o seu filho vai crescer. E esse fato vai ser, em algum momento, levantado contra você lá na frente. Então, o homem que recebe as protetivas, ele precisa não só se defender para mostrar a verdade, para montar um registro histórico. Porque lá na frente, se ele for contestado pelos filhos, ele vai ter que mostrar ali ó, a defesa que fez, o que foi alegado. Agora, o pai que não se defende, ele vai mostrar o quê? Se nem se defendeu. Que é um erro ele não tentar se defender. Exatamente. Porque eu entendo que é um erro. É um erro, claro. Ou ele tentar se defender sozinho, ou eu não sei. Ele precisa de alguém para poder fazer essa orientação. E aí o grande problema, Adriana, é o que alegar na defesa. Muita gente confunde as protetivas como um processo criminal. Na protetiva nós não discutimos inocência, nós discutimos ausência de risco. A inocência nós vamos discutir lá no inquérito policial ou no processo penal correlato. Nas protetivas a gente tem que se limitar a falar, olha, ele nunca representou risco à suposta vítima. E aí a partir disso traçar a defesa, nesse segmento. E o que na cabeça deles, é possível reverter isso? Sem dúvida. A protetiva... Porque a maioria das pessoas, eles pensam, mas como que eu vou reverter isso? Ela chegou lá, ela falou tudo isso contra mim, mas eu não tenho provas, como que eu vou reverter isso? A medida protetiva é provisória. Ela nasce para acabar. Ela não nasce para ser eterna. Agora, é óbvio que se você não se defende, há uma tendência dessa medida protetiva se perenizar, né? Então a ideia é que você apresente a defesa para que a sua protetiva seja revogada o quanto antes. Essa é a ideia. Imagina, se está ruim com defesa, imagina sem. Então, se você quer a sua protetiva se esticando há anos, aí não apresenta a defesa. Agora, porque não revoga. Não revoga. E ela fica... Né? Você está cômodo? Ad eterna, vamos dizer Exato. assim. Agora, se você for insistir, a tendência é que isso seja revogado o quanto antes. E esse boato do STJ, que é agora em novembro, da necessidade de provas mais robustas para condenação? Qual que é o entendimento do doutor? Adriana, eu vejo assim, eu vejo uma comoção dentro desse tema, mas muitos oportunistas também. Porque eu entendo que aqui nós precisamos entender o caso base.
O caso base versou sobre um processo criminal de lesão corporal, no qual a suposta vítima, ela apresentou fotos para comprovar a suposta agressão, que não dava para saber se era ela na foto, e datas que não podia se saber quando era. Então, o homem acusado foi absolvido na primeira instância, a suposta vítima constituiu assistente de acusação, interpôs recurso de apelação para o tribunal local, lá do Amazonas. O tribunal desproveu o recurso dela, mantendo a absolvição do acusado, e inconformado, o assistente de acusação interpôs recurso especial que não foi admitido, e aí ele interpôs o agravo contra essa decisão que não aceitou o especial, e aí caiu com a relatora. Então, o que aconteceu? Ela não julgou o mérito. Então, ela simplesmente se limitou a reforçar a decisão das instâncias de origem que absolveram o acusado à míngua de provas, dizendo o seguinte, o que é óbvio. Ela disse aquilo que é óbvio, Adriana, Sim. que a condenação deve ser com base em provas e não com base em alegação. Ainda mais um crime que deixa vestígio, precisa ter perícia, não teve, e não podemos condenar alguém na instância criminal, que é a mais drástica, com base apenas em provas frívolas, provas que poderiam ser montadas. Então, por essa razão que a decisão da STJ foi certeira, mas não trouxe nenhuma novidade. Nenhuma. Então, aqui é um ponto que pegaram carona nesse julgado e aproveitaram disso para criar engajamento, e aí, enfim, criar likes em toda essa situação, mas não teve nada de novo. Tá. E quais que são as 5 formas, assim, de violência doméstica que existe, que a gente pode falar aqui? Olha, temos as tradicionais, mas temos outras também. Sim, Nós temos a violência física, a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial, né? Temos também a violência vicária. A vicária. Acho que muita gente não sabe o que é a vicária. O doutor vai explicar um pouquinho de cada uma, mas vamos falar sobre a vicária, porque acho que todo mundo, quando você falou a vicária, todo mundo falou. Vicária, né? O que é isso? Vicária, o que é isso? Isso é uma questão que é muito comum, tanto com homens quanto com mulheres, né, Adriana? Então, basicamente, é quando o homem ou a mulher se valem de uma interposta pessoa, geralmente a criança, eles atacam um terceiro, que é a criança ou os parentes, para atingirem a vítima, o outro. Ou seja, o objetivo. O objetivo, exatamente. Então, ataca o filho para atingir a mãe, ou a mãe ataca o filho para atingir o pai. Eu acho que é mais comum que todo mundo pensa, que todo mundo pratica, mas não sabia o nome. Porque se eu tô com raiva, e como que eu vou chegar no meu objetivo, que é atingir? Pelo filho. Exato, que é aquele que a mãe e o pai têm o maior valor, né, maior zelo, então mexeu com o filho, mexeu comigo, então essa é a ideia. E às vezes, o que acontece? A mãe ou o pai, ou vice-versa, não fez nada daquilo e a parte, ou seja, a mãe ou o pai, ela fica ali atacando. Você fez isso, você fez aquilo, você... E a pessoa não fez nada, então ela vai ali atacando, e vai fazendo, vai minando a pessoa, minando, né? vai minando. E sem saber que isso daí é um crime, não pode fazer isso. Então, essa sim é a violência vicária. É o que eu acho que acontece muito. Eu acho que é uma das violências que mais acontece e a pessoa não sabe. É também difícil de provar também, né, Adriana? Fica uma questão probatória difícil, mas acontece, né? No cotidiano. Acontece muito. E aí a pessoa me pergunta assim, como provar? Porque às vezes, assim, a gente fala, não existe crime perfeito, né? Porque às vezes ele manda uma... Ou ele ou ela, a gente tá falando vice-versa, manda uma mensagem, fala aqui, e a pessoa... Quando ela cair em si, que ela está caindo nisso, ela tem que começar a gravar, a guardar. Porque aí ela sim, ela consegue provar. Porque, como o doutor já falou, é muito difícil de provar. Mas se ela consegue já ir guardando todas essas provas, aí sim ela consegue provar. Aí uma coisa interessante, pega o carona aqui nessa sua fala, Adriana. Veja, no mundo tecnológico que nós vivemos hoje, sim, qualquer pessoa tem um smartphone. Eu, você, sim, todo mundo. Então... Por que ainda nós estamos apegados à valorização extrema da palavra da suposta vítima? Ora, se a suposta vítima fala, olha, eu fui perseguida, eu fui ameaçada, mas nunca apresentou uma prova sequer, mesmo tendo um smartphone, quer dizer então que para passear, para se alimentar, ela fotografa, ela filma, tudo. Mas para registrar um único episódio de violência doméstica não foi capaz... Me parece contraditório, não é verdade? É uma coisa muito óbvia, eu concordo. Mas você sai, você fotografa tudo, fotografa o copo, fotografa o drink. É tudo. Mas agora não conseguiu fotografar um ato só. Mas como assim? Então fica estranho, no mundo tecnológico, nós estamos vivendo num Big Brother. Então tudo pode ser facilmente. Mas eu estava naquela rua
E aí ele veio e me perseguiu. Peraí, então ali não tem uma casa que tem câmera? A maioria das casas tem Então, assim, eu acho que câmera. nós estamos apostando muito na boa-fé e acreditando que a palavra de uma pessoa tem fé pública, quando não tem. Não tem fé pública. Então nós estamos aqui utilizando a palavra de uma pessoa e animosidade é o que mais tem. Sim. Rompe o relacionamento, ela vira inimigo, não é? Inimigo mortal, gente. E aí agora você vai acreditar na palavra da ex simplesmente por ela ser mulher e porque ela está debaixo de um protocolo de gênero? Não está errado. Eu acho que é importante tudo isso, mas nós estamos tensionando demais os direitos, não é? E é o que está acontecendo, porque, na verdade, não aconteceu às vezes nada daquilo, uma coisinha simples, faz um negócio deste tamanho que não aconteceu, e a prova? Ah, eu não fotografei, eu não fiz. Sendo que, na verdade, está tudo registrado, e às vezes a pessoa não quer, porque, na verdade, não foi nada daquilo que aconteceu. Por ambas as partes, nós estamos falando, tanto do homem como da mulher. Então, aqui nós não estamos falando nem do homem nem da mulher. Ambas as partes, é o que o doutor falou. Hoje, a tecnologia, tudo se registra. E como que numa hora dessa não tem nada registrado? Sim. Então sempre manda uma palavra xingando ou agredindo um ao outro. Tem registrado. Sim, ainda mais sabe que casos. Tem registrado nesses casos. Adriana, a pessoa fala, olha, eu vivi 10 anos debaixo de um relacionamento abusivo. Conta uma história e não apresenta uma única prova, mas sabe o que ela apresenta? Um laudo psicológico. O papel aceita tudo. Então, assim, se durante 10 anos você não foi capaz de construir uma prova, então me parece que não é tão assim como foi falado. Aí ela vai lá, eu tô falando ela porque nós estamos falando da Lei Maria da Penha para homens, mas não é. E vai numa delegacia e fala, e aí simplesmente consegue tudo. E é o que nós estamos falando, não é bem assim. A gente precisa mudar algumas coisas. É nesse ponto que a gente tá... E olha, nós estamos falando que tanto faz homem e mulher, hétero, homem, não importa. Então nós estamos, assim, estamos generalizando tudo, entendeu? Porque às vezes fala, vivi 10 anos, como o doutor falou. E de repente não tem uma prova, não tem nada, eu vou lá, faço uma denúncia e tá tudo certo. O juiz assina e tá aqui as protetivas. É isso que a gente não tá concordando, não é, doutor? Sim, e ainda mais protetivas que impõem no homem uma série de restrições pesadas, né, Adriana? Tornozeleira, você tem... Essa foi uma que pra mim eu não consegui. Imagina, a pessoa também, por exemplo, é funcionária pública, trabalha nas agências de segurança pública, é um policial militar, civil, GCM... Esses profissionais, eles não podem ter uma mácula na sua ficha porque eles perdem a arma. Sim. E a arma é o ganha-pão deles. Então, se ele perde a arma, ele vai ser encostado no setor administrativo, ele não consegue fazer as horas extras. No caso dos policiais militares, é o DGEM. Eles não conseguem fazer. Então, há uma queda abrupta no rendimento. E isso vai afetar até o filho, porque às vezes o filho ganha pensão em cima do rendimento. E aí, se diminui a renda, olha aí. Exatamente. Olha o efeito cascata que isso vai gerar. Então nós temos que ter muito cuidado. E nós estamos aqui debatendo as responsabilidades políticas e jurídicas que as medidas protetivas mal deferidas geram e repercutem na vida dos homens. É o que nós estamos falando, assim, a repercussão que tudo isso causa. Outra coisa que, assim, eu não sei a opinião do doutor, é a minha opinião própria. Um exemplo, quando eles falam, assim, que quando coloca uma tornozeleira, que eu não concordo, e aí chega, fala assim, quando não pode chegar a tantos metros, quem é que vai avisar que o agressor, o suposto agressor, tá chegando perto da... Você acha, doutor, que vai avisar que tá chegando perto com uma tornozeleira? Hoje tem alguns sistemas que eles apitam, né? Quando você sai do limite, do lá no perímetro. Agora, não dá para saber se ele tá perto ou não da suposta vítima. Mas existem alguns casos mais raros que elas têm um dispositivo que aí aplica, mas não tem equipamento suficiente, né? A gente sabe da precariedade. Então, hoje, a tornozeleira, ela é um meio muito vexatório e ela deve ser usada naqueles casos em que o homem descumpre medidas protetivas, casos mais graves, né? Sim, mais graves. Agora, não assim simplesmente a pessoa uma discussão calorosa, desculpa te cortar. Discutiu, né? Ou se não foi buscar o filho, acabou se encontrando não intencionalmente com a suposta vítima. Foi um encontro fortuito, não tem ali um descumprimento. Nós temos que fazer uma análise muito criteriosa. Mas eu tô com raiva, eu vou lá e falo, olha, descumpriu a medida protetiva, pronto. Descumpriu uma, descumpriu duas, descumpriu três, já vai lá, o juiz já assina, coloca. Mentira dita com muita insistência se torna verdade, né? Então, da mesma forma que a protetiva foi concedida com base na declaração dela,
Se ela insistir dizendo que ele está perseguindo e fizer muitos boletins de ocorrência, isso pode se tornar uma verdade e embasar uma prisão, um tornozeleiro eletrônico. Exatamente. Então, é esse o ponto que eu gostaria de chegar. Entendeu? Porque às vezes, se ela insistir 1, 2, 3 e fazer esses boletins, às vezes ela mora na rua de cima ou foi morar na casa de algum parente próximo e acaba se encontrando várias vezes. Ela fala, olha, tá me perseguindo. E às vezes não tá tá. perseguindo. Não tá, exatamente. E aí a gente acaba caindo nesse, infelizmente. E vamos falar das outras, né, doutor? Sem dúvida. Vamos falar assim rapidinho das outras, porque é um caso assim bem polêmico. Eu e o doutor, a gente parte pela mesma linha de raciocínio, então é bem polêmico. Sem dúvida. Então, nós temos a violência psicológica, né? A violência é outro ponto, né? O que é violência psicológica? Você precisa ter um esforço interpretativo para concluir o que é. Então fica muito subjetivo. E aqui eu faço também outra crítica. Nos últimos anos, temos flexibilizado muito um princípio fundamental de direito penal, Adriana, que é o princípio da taxatividade. Taxatividade nada mais é do que tornar o ato incriminado um ato objetivo. Aquilo que você não precisa interpretar muito para saber que aquela conduta é crime. Na violência psicológica e na perseguição, você precisa ter um esforço muito grande. O que é perseguição? É um cheque em branco que, infelizmente, você entrega para a suposta vítima e para o juiz também entender aquilo que ele quiser. E nós não temos aqui, numa democracia, nós temos que conter poder. É o livre-arbítrio. Nós temos aqui a finalidade da legislação, ela é conter o poder que o juiz tem. O juiz tem que cumprir a lei. Ele não pode julgar como ele quer. Ele julga conforme as balizas legais. E quando você deixa muito aberto, a margem de interpretação dele é muito ampla. Mas tem alguns que estão julgando como ele quer. Exatamente. Então, eu não sei, é o meu ponto de vista, doutor. Olha, eu tô deixando bem claro aqui, ó. Eu e o doutor estão falando do meu ponto de vista. Claro. E eu acho que esses tipos de crime, o da perseguição, o da violência psicológica, é um crime muito aberto. É um cheque em branco que pode ser qualquer coisa. E nós não podemos aceitar que isso, um juiz aqui seja mais legalista, mas outro que não tem um entendimento mais militante, mais ativista, ele tem uma interpretação mais elástica e incontida. Então precisamos utilizar expressões mais fechadas para até mesmo nós da sociedade saber o que é perseguição e o que não é. E não aquilo que a suposta vítima entende que é. É o que nós estamos falando, porque assim, se existem 2 casos parecidos e cai que um juiz que é legalista e que o outro que não, um vai dar um entendimento e o outro vai dar um entendimento totalmente diferente. Porque o fato só de encontrar uma vítima entende, fala, estou sendo perseguida. Para um juiz é perseguição, para o outro ele vai falar, não, isso não é perseguição. Então é isso que nós estamos tentando colocar em pauta, porque temos que analisar caso a caso, porque às vezes não se trata de uma perseguição, e simplesmente aconteceu, de encontrar, ou no mercado. Exato. Pode acontecer. Pode acontecer. E acontece mesmo, né? Nossa, aí a pessoa vai sair correndo, gente. Já pensou? Você tá numa fila de um mercado e você vê do lado o suposto agressor. E aí, ele vai ter que sair correndo da fila? Do mercado? Exato. Ou do banco, enfim, onde ele estiver? Por quê? Ele tem uma medida protetiva. Sim, e isso fere um valor muito importante. Porque ele vai estar desesperado. Ele falou, e agora? O que eu faço? Eu saio correndo? Olha que situação, em que mundo nós estamos. Fica difícil, muito né? difícil. A pessoa fica em choque, né, dessa situação, fica impotente. E eu acho que, para finalizar esse ponto, eu entendo que há um valor que a gente precisa cultivar, que é o da segurança jurídica. Então, quando você tem crimes muito abertos, você fere esse princípio constitucional, que é o da segurança jurídica. Então, precisamos ter crimes mais objetivos, com obediência à taxatividade, para que a interpretação seja mais uniforme e não discricionária, né? Sim. Tá. E o moral, quando a gente fala da moral sexual, patrimonial, vamos falar bem rápido assim. A sexual é aquela assim, mais intensa, né? Que existe muito, inclusive, sim, o estupro marital. O estupro marital é aquele praticado pelo companheiro ou pelo homem que é casado, sim, né? E isso acontece, pode ter, então é uma forma de violência doméstica também. Porque elas acham que são obrigadas, ela ou ele, enfim, né? Não então, é obrigação. Exatamente, né? Então você tem uma autonomia, né, da sexual, então você até mesmo casada, você pode se recusar, então é um direito, né, fundamental. Temos também a violência patrimonial, que ela pode acontecer de diversas formas, principalmente no campo da Lei Maria da Penha, Adriana, nós sabemos que muitas mulheres ainda são dependentes extremas economicamente dos seus companheiros.
Então, esse tipo de deficiência financeira, né, essa dependência, isso pode também ser configurado como violência patrimonial, na medida em que ele acaba retirando da vítima meios de subsistência, retirando ferramentas de trabalho, não é? Então tudo isso tem que ser analisado dentro de um contexto também, né? E não simplesmente um ato isolado. Né? Às vezes existe um arranjo familiar que as partes combinaram dessa forma. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, Adriana, o homem, ele trabalha e a mulher, eles combinaram que a mulher ia cuidar do filho e o homem trabalhar. E no final do relacionamento, muitas denúncias do seguinte, olha, ele me proibia de trabalhar. Sim, eu já ouvi Não casos. acontece isso, não foi proibição, foi um arranjo, ambos concordaram. Né? Então isso não foi uma violência. Então nós temos que avaliar com cuidado. Mas é com essas palavras que elas falam. Ele me proibia de exato, trabalhar. Né? Depois que as coisas mudam, os interesses mudam, as interpretações também tendem a mudar. Né? Então nós temos que ter esse cuidado como operadores do direito e avaliar se realmente nós estamos dentro de um quadro de violência ou de oportunismo. Né? Existem aqueles casos da moral, que eu já vi casos que o homem ou a mulher fica acusando o outro de traição. E fica aquele psicológico da pessoa, espalhando boatos. Isso pode gerar uma violência psicológica, né? Isso, tanto de ambos os lados. Ambos os lados. Quando a gente está falando, agora a gente está falando de ambos os lados. Isso é muito comum, né? E isso, a depender da intensidade, né? Isso, sem dúvida, pode afetar, sim, abalar o estado emocional da parte acusada e também no microsistema onde ela está inserida, né? Sim. Às vezes você tem também aqueles ambientes mais periféricos, em que o que domina é o crime paralelo ali, a depender dos boatos, a pessoa afeta muito. A pessoa pode até morrer numa dessa, né, num boato desse, né? Então, temos que ter responsabilidade, acho que isso é uma questão muito importante. Tem uma coisa aqui, vamos voltar a uma coisa que a gente não falou, do descumprimento de uma medida protetiva, ela gera prisão imediata, que a gente não falou, se gera ou não, que a gente estava falando das medidas. Então, e eu gostaria que o doutor explicasse. Ele não quis contratar um advogado, eu não vou cumprir. Sabe aqueles pessoal mais machista ou mais machista? Sim. Não vou cumprir nada, eu não fiz nada, descumpriu tudo, e agora? Eu equiparo a pessoa que quer fazer uma gambiarra e não dá certo, né? Então, ele vai no final precisar de um especialista, Adriana, porque hoje são 3 coisas que são certas na vida de um homem: a morte, o tributo e a prisão por descumprimento de medidas protetivas. Não tem essa. Descumpriu medidas protetivas, você corre o alto risco de ser preso preventivamente. Tá? Essa é a realidade. E uma das coisas mais difíceis, Adriana, é você conseguir defender um homem que foi preso por descumprir protetivas. É o que eu sempre falo. Então, o doutor está acabando de confirmar. Descumpriu, vai preso. É muito difícil defender. Eu sempre achei isso. Para mim é muito difícil. O doutor, como criminalista, também falando a mesma coisa. É muito difícil defender. Então, homens ou mulheres, enfim, não vamos descumprir as medidas protetivas. Precisamos cumprir a autoridade judicial, mas tem uma dica aqui de ouro que eu quero deixar consignado. De graça, hein? De graça. Vamos lá. O homem que está sendo acusado por descumprir protetivo e está preso, Adriana, eu entendo assim, pode fazer habeas corpus que for, para Brasília, para STJ, para STF, dificilmente vai sair, difícil. Mas tem uma dica de ouro. Ao invés de vocês ficarem tentando a liberdade provisória via habeas corpus, você precisa tentar abreviar a data da audiência. Porque, veja, se esse homem está respondendo o descumprimento de medidas protetivas e está preso, a chance dele sair de liberdade provisória é rara, tá? Não remota. E aí, se a gente lutar para que essa audiência de instrução e julgamento aconteça o mais rápido possível, o que vai acontecer? A pena do descumprimento de medidas protetivas, a mínima é de reclusão de 2 anos, ok? 2 anos, ele não fica preso em regime fechado. Ele recebe, se ele for ter bons antecedentes, for primário, ele vai ser condenado em 2 anos em regime aberto. Aberto, na prática, para vocês que nos assistem, que são menos afeiçoados ao direito, é liberdade total com algumas restrições, pouquíssimas. Vocês não vão nem perceber. Então, ao invés de gastar energia pedindo liberdade provisória... Ou gastar dinheiro também, vamos dizer assim. Vai gastar dinheiro, mas vai gastar menos esforço. Mas, pelo menos, tente abreviar
a audiência. Porque vai ficar em liberdade. Não é? Então, quando você for sentenciado, se na pior das hipóteses, se for condenado, geralmente é o regime 2 anos de reclusão em regime aberto. Eu acho que aí é uma boa, né? Sim. A estratégia é essa, acho que funciona bem. Sim. Agora, se for reincidente, acabou. Aqui, ele mesmo, olha que importante isso, homem reincidente, Adriana, que vai ser condenado de novo agora no descumprimento. Esse já teve uma medida protetiva, Já foi condenado passou, lá. já foi condenado. Aí ele vem de novo e comete um crime novo, depois de transitar de julgado a outro crime, ele comete um descumprimento. Ele pode pegar um pouco de 2 anos e 5 meses, mas aqui ele vai pegar necessariamente pelo fato dele ser reincidente o regime semiaberto. Não tem jeito. Então aqui, o homem reincidente só tem uma chance, absolvição. Então, se ele for reincidente, não entra nessa regra. E aí a absolvição é difícil. Difícil, Olha, não é fácil. a gente está sendo realista. Olha, é o meu ponto de vista. Não é Difícil. fácil, não é fácil. Mas não é impossível, mas é difícil. Exato. Tem que trabalhar bem, explorar os detalhes, as brechas dos depoimentos. Por isso que a gente está falando, não vai sozinho, contrata um especialista, entendeu? Porque é difícil. E se você for sozinho... Não adianta. Não, aqui mesmo que você... Incidente... Não vai. Aí você está assinando a sua condenação, né? Vamos ver aqui. Doutor, mais alguma coisa que o doutor quer passar, que a gente não falou aqui? Porque é muita coisa. Então, vamos ver aqui mais alguma coisa que a gente... Eu acho que a gente pode tratar, Sim. que é aquele homem que recebeu protetivas, e acho Sim. que ele se interessa muito por esse podcast. Sim. Primeira coisa, acho que a primeira dica, né, de ouro, é não deixar de se defender. Precisa de se defender, Mas não é o é? que a gente falou agora há pouco. Exato. E aí, Defender. além de se defender, você precisa atuar de forma estratégica. Outro ponto aqui, uma dica também, Adriana, aproveitar aqui. Sim. O homem, quando ele recebe a protetiva, qual é a ideia que vem na cabeça? Eu quero a revogação total. Mas veja, quando o juiz deu a protetiva, ele não conhece as partes. Concorda que há uma pressão social nesse juiz? Mas por que eu concedi a protetiva agora e na semana que vem, diante do seu pedido, porque Ele não eu vou vai revogar? revogar. Não vai. Então nós temos que agir de forma inteligente. Vamos conquistar a confiança desse juiz. Ao invés de você pedir a revogação total, pede a flexibilização. Nós falamos de modulação. Ao invés de você falar, olha, eu vou frequentar a escola do meu filho, as protetivas podem não prevalecer naquele ambiente escolar onde eu vou estar presente. Pode prevalecer naqueles outros ambientes mais privados. Nos públicos não, porque eu vou estar com meu filho. Eu acho que a defesa partindo dessa premissa, tem mais chance de conseguir a revogação total lá na frente. Lá na frente, porque ele vai mostrar a boa-fé dele. Exatamente. Peraí, olha. Eu não fico longe do meu filho, eu sou um bom pai. Então, por que eu vou ficar longe do meu filho agora? Então, deixa eu frequentar a escola. Eu vou pegar meu filho na escola. Então, ele vai modulando alguns lugares. Ou no futebol, ou na escola, alguns lugares públicos. E eu também concordo com o doutor. Lá na frente fica bem mais Aí o juiz vai falar assim, poxa, ele já cumpriu todas as flexibilizações. Então, ele é digno de uma concessão, né, de revogar plenamente, porque ele já cumpriu, já deu mostras de que ele é um bom cumpridor, né, não vai descumprir. Então acho que é por aí, né, que nem os mineiros, né, comendo pelas beiradas. Tem um vídeo que vai sair na sexta-feira, Adriana, eu faço uma analogia da defesa das protetivas com assado de costela. Nossa! O assado de costela, por quê? Então vamos assistir, Vamos hein, assistir, ó. lá. Pessoal, vamos assistir, ó. O doutor já vai passar. Doutor, passa aí pro pessoal onde vai passar. Lá no canal Lei Maria da Penha em Foco. Lei Maria da Penha em Foco. Vamos todo mundo assistir. Lá eu trago a ideia do gaúcho, do mineiro, que eles têm muito a nos ensinar. Por quê? Para você revogar a medida protetiva, você tem que ter a paciência de um gaúcho assando costela. Uma boa costela, a gente sabe que demora de 8 a 10 horas, não é? Demora, Deliciosa, mas fica... pra sair o Nossa. osso saindo, não é? É a mesma coisa da protetiva. Você que tem protetiva, vai ter a paciência de um bom churrasqueiro gaúcho. Esperar, ter uma paciência. E ter a astúcia do mineiro, comendo pelas beiradas ali, não é? Ou seja, não vai entrar com pedido de revogação total, pede a flexibilização, mostra que você é digno de confiança e no final você mostra, excelência, cumpri todas as exigências, eu sou digno agora dessa confiança, revogue agora, olha o meu passado. Então aí você vai conseguir. Agora me diga, doutor, aquele que não cumpre nada, que descumpre tudo e chega lá na audiência, o que fazer? Esse aí já tá condenado. Esse daí, além de ter a Porque medida existem protetiva, esses daí. existe, claro. Que ele não cumpre nada, os ele insubmissos. descumpre.
os insubmissos, né? Esse mostrou para o Estado e mostrou para o juiz que ele não cumpre, ele não tem responsabilidade. E para essas pessoas que derretem tornozeleira, tem que prender, não é? Derrete tornozeleira, nossa. Complicado, Não hein? é? Porque descumpriu, colocou tornozeleira, tentou cortar, derreter, sei lá. Chega lá na Aí audiência. não tem justificativa, não tem defesa. Vai defender o quê? Como que nós, advogados, vamos defender? O cliente tem que ajudar a gente, né, Adriana? Então, Não para você ajuda. ser ajudado pelo advogado, você tem que ajudar o advogado a te ajudar. Existem casos, não sei se o doutor também já passou por isso, que te procura, faz lá, se passa tudinho e fala, não quero contratar porque não quer gastar. Aí acontece tudo isso, descumpre tudo, faz tudo errado, vem a condenação, e aí Aí sai fala, caro. Aí Aí sai vem- caro. sai caro, porque Não é? aí te procura, fala, doutor, me ajuda, o que eu faço agora? Porque eu vejo que o caro e o barato não é medido pelo valor dos honorários. É por aquilo que o advogado vai evitar, o problema que ele vai evitar que o problema. cliente vai suportar, não é? É o problema. O cliente, ele fala assim, olha, eu fui condenado semiaberto. Olha, a vida dele acabou, porque ele não vai poder trabalhar direito, acabou o relacionamento. A vida na cadeia para. Então, na verdade, você não está gastando. Você está investindo. É um investimento. E pro leigo, semiaberto, se você não tem trabalho registrado fora, é fechado. Acabou, vai ficar lá, É fechado. perambulando, ocioso. É. O tempo não para, não passa, e você vai ficar lá ocioso e a vida lá fora passando e você não percebendo. E agora vamos dar a dica para as mulheres ou homens, vamos dizer assim, que existe casal de homem, que fez uma denúncia da Lei Maria da Penha e aconteceu tudo isso e era injustamente. E o marido ou a esposa, enfim, né, que pode ser um casal de homossexual, Claro. pegou, foi preso injustamente. Olha só a responsabilidade. Porque pode acontecer. Pode, acontece muito. Porque fez uma denúncia que, na verdade, no começo a gente falou que não tinha necessidade. E aí chegou lá o juiz, pôs a canetinha dele, condenado, ou no semiaberto, ou no fechado. E aí ela vem, doutor, pelo amor de Deus, tira o meu marido. Exato. E aí? Dentro dessa... Porque ela é responsabilidade. Opa, pegando carona nisso, Sim. Adriana, uma coisa importante aqui de utilidade pública, casal que tem medidas protetivas querem se reconciliar. Sim. Homem, por favor, quando você tem medidas protetivas e vocês pretendem se reconciliar, primeira coisa é exigir que a suposta vítima retire a medida protetiva. Retirar. Fala com o advogado especialista, vai fazer uma petição alegando que não tem mais risco, comprova que teve a petição e aí vocês podem reatar. Olha o que está acontecendo agora, Adriana. O casal, eles têm medidas protetivas, se reconciliam. E não comunica Não ninguém. comunica ninguém, acha que se reconciliou, revoga automaticamente as protetivas. Aí acontece uma nova situação de atrito e ela liga para a polícia chega para atender a ocorrência, verifica que existiu uma medida protetiva, vocês estão juntos, prisão em flagrante para o homem. E aí o juiz, a polícia não tem a discricionariedade de valorar se aquilo caso é um flagrante ou não, ele tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. E aí vai para audiência de custódia. Nessa situação ficou 2 dias preso indevidamente por um descuido, algo que ele poderia ter resolvido e a suposta vítima ter retirado sem causar nenhum dissabor. E outro exemplo, também aconteceu tudo isso, teve lá a medida protetiva, ou teve audiência, enfim, foi condenado, tudo, pagando alguma, sei lá, foi condenado a fazer algum pagamento e voltou pagando para a família. Sim, acontece. Uma indenização Uma de dano indenização. moral, né? Por dano presumido. Imagina a situação, você tem que pagar para sua companheira que está com você. Então não faz muito sentido. Então, são questões que a gente tem que ter responsabilidade. Eu acho que esse podcast, assim como outras iniciativas, também são muito fundamentais para a gente ter informação de qualidade para a população. E nosso apelo é que a Lei Maria da Penha seja atualizada Uhum. e seja também todos, homens e mulheres, educados para fazer educados. bom uso da Lei Maria da Penha, né? Sim, agora sim, para vocês, a gente vai falar, eu quero que o doutor fale um pouquinho, para que a Lei Maria da Penha, o nosso ponto de vista, para que ela deve ser usada? Assim, bem rapidinho, exatamente, porque nós falamos o nosso ponto de vista, criticamos, porque a crítica é pessoal, minha e do Dr. Júlio. Então, o que nós entendemos que a Lei Maria da Penha deve ser usada? Entendeu? Para que eles entendam. Porque nós criticamos e vamos falar Claro. um pouquinho para que ela deve ser usada. O nosso ponto de vista, porque existem realmente casos
deve ser usada. Claro, é importante ferramenta. Sim. Da mesma forma, a arma ela tem que ser usada em situações de Sim, necessidade. Não só pode ser favor. puxar a arma em qualquer momento. Isso. Então, o primeiro ponto, eu acho assim, a medida protetiva ela é usada em situações reais e concretas de risco. De risco. Né? Risco e urgência. Não pode, por exemplo, vocês terminaram o relacionamento há 6 meses e aí a suposta vítima ficou enciumada e querer requentar fatos lá de trás como se fossem fatos atuais e com base nesses fatos antigos, querer dizer que está em risco. Isso não pode. Então, perseguições reais em que o homem às vezes sufoca a mulher, estando em todos os momentos, depois do relacionamento, mandando flores, não importa, às vezes você, mas eu tô mandando que eu a amo, mas você mandou 100 mensagens para ela, você tá mandando mensagem no serviço, ela perdeu o emprego, você tá infernizando, importunando a família. Nesse caso, obviamente, precisa ter uma contenção, precisa ter a medida protetiva proibindo o contato não só com a suposta vítima, mas com a sua rede de apoio, com os familiares, enfim. Para parar, para cessar. Exato, tudo. Exatamente. Então, e a situação que é mais iminente, né? Às vezes o crime aconteceu, mas há uma situação perigosa de que o crime volte a acontecer. Nesses casos em que abuso sexual, né, que crimes contra a dignidade sexual também necessitam de um reforço maior, tendo em vista até a gravidade, né, do fato. Existem casos, assim, que o agressor, vamos falar agora de agressor mesmo, que bate realmente, que espanca. Exato. Então, esses casos, sim, eu acredito que deve ser aplicado, sim, a Lei Maria da Penha, que deve, sim, ter as medidas protetivas, porque você vê casos aí que a mulher ou o homem, enfim, tá todo roxo. Então, existem casos que, sim, realmente deve ser aplicado. Então, assim, isso vai depender de cada caso concreto, porque a complexidade da vida, né, Adriana, ela é muito maior do que a nossa capacidade de prever. Então, por isso que a Lei Maria da Penha foi um dos pontos importantes, deixou para o juiz, o poder geral de cautela do juiz, decidir naquele caso específico, debaixo daquelas circunstâncias, se cabem ou não protetivas. Né? Então, acho que andou bem o legislador, na impossibilidade de você prever tudo, deixa para aquele caso concreto, o juiz tem aquele discernimento e o poder de avaliar, olha, esse caso aqui é um pouco mais grave, então concedo por um tempo menor, né? Ele vai dosando. O que não pode é medida protetiva durar 10 anos. Mas é o que nós estamos falando, a nossa crítica é exatamente essa, porque tem medidas protetivas que estão ad eterno. Então a gente queria agora que todo mundo que estiver ouvindo a gente, que ajudasse a gente nesse ponto. Por quê? Porque as medidas protetivas, elas têm que ser pautadas e ter um tempo. E ser analisadas, não dar medida protetiva para todo mundo que chegar lá e falar, não, eu sofri um abuso. Vamos analisar e não sair, acabei de fazer a ocorrência, você quer ou não? Sim, exato. Ok. É assim que está acontecendo hoje. Não pode preencher simplesmente xizinho. Mas é um xizinho hoje. Não podemos, temos que rever isso, né? Sim. E eu acho que esse é o papel educativo, né? Que precisamos, tanto para homens quanto para mulheres. Isso é importante. Doutor, quer falar mais alguma coisa? Porque é bem polêmico, eu tenho certeza que eu vou marcar mais podcasts com o doutor, porque nós vamos ter muito assunto para falar, né? Muito que falar aqui, mas quer passar mais alguma coisa nesse ponto aqui que nós estamos abordando agora? Penso que a gente, no nosso primeiro encontro, né, abordamos bastante pontos importantes. Acho que esses são pontos que os nossos telespectadores vão digerir bem, né? E nos próximos a gente vem com outras questões mais pontuais, específicas, dúvidas também são muito corriqueiras, né, Adriana? Então a gente, agora, eu e o doutor, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, pode mandar direto pro doutor Júlio. Doutor, se alguém quiser te procurar, procura quais seus sites, o seu podcast, se o doutor tiver, Instagram, passa pro pessoal também, se tiverem dúvida. Porque pode me procurar também, procurar o Dr. Júlio, nós estamos abertos para responder qualquer pergunta, ajudar vocês. Pode passar, doutor. Sem dúvida. Que, se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, Lei Maria da Penha em Foco, convido todos a se inscreverem, a curtirem. São mais de 1000 vídeos publicados lá na plataforma, todos direcionados à Lei Maria da Penha, todos com dicas importantes, comentários de projetos de leis. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, vocês têm o site, que é grupokws.com.br, ou através do WhatsApp, que é 11 940 13 7646. Então estamos à disposição, atuamos em todo o Brasil também, na Lei Maria da Penha, em medidas protetivas, e estou sempre à disposição. Então, homens, mulheres, independente, não fiquem sem uma assistência jurídica especializada. Na dúvida, procurem sempre um profissional e vamos mudar esse cenário.
Então, até a próxima e obrigada, doutor, por a gentileza de estar aqui com a gente no nosso podcast, esclarecendo as dúvidas e espero em breve a gente estar aqui de novo esclarecendo as dúvidas do nosso público. Eu que agradeço, Adriana, o convite, mais uma vez, o carinho, o bate-papo, de participar de um tema tão importante, né, de utilidade pública. E muito obrigado a vocês que nos assistem. Comigo, como vocês sabem, é no Fio do Bigode. E lembre-se, respeitem as mulheres. Tchau, tchau.